E aí, bora bater um papo que vai transformar o inglês numa ferramenta incrível para tirar do papel aquelas ideias mais divertidas? A gente vai descobrir como usar o idioma para planejar, organizar e, claro, o mais legal de tudo, botar a mão na massa. Pensa só, tem coisa mais legal do que planejar algo divertido? Tipo, sei lá, preparar uma pilha de panquecas dessas que estão com uma cara ótima, ou armar aquela festa surpresa para alguém especial. Então, é exatamente esse o nosso papo de hoje, o inglês que a gente precisa para fazer as coisas acontecerem de verdade. Beleza, então se joga nessa situação comigo, tá na hora de organizar um piquenique ou uma festa, e aí como é que se pergunta a quantidade de comida, de bebida, em inglês? Sempre bate aquela dúvida, né? Quando usar uma palavra e quando usar outra? Calma, que é exatamente isso que a gente vai resolver agora. Ok, então vamos lá. Primeiro passo, de qualquer plano, a lista de compras. Para não faltar nada, a gente precisa saber perguntar certinho sobre as quantidades. Em inglês, tem duas palavras que são a chave para isso: much e many. A primeira delas é um many. Imagina só, lá no meio do planejamento do piquenique, alguém pergunta: How many sandwiches should I make? Que traduzindo é tipo, quantos sanduíches eu deveria fazer? Reparou? A palavra aqui foi many. E logo em seguida vem a outra palavra-chave, much. Na mesma conversa, outra pergunta aparece: How much lemonade do you think we'll need? Ou seja, quanta limonada você acha que a gente vai precisar? Sacou a diferença? Para sanduíches, many. Para limonada, much. Olhando assim lado a lado, a diferença fica super clara, né? Com how many, a gente está falando de coisas que dá para contar na mão. Um sanduíche, dois sanduíches, uma maçã, duas maçãs. Agora, com how much, a gente fala de coisas que não dá para contar assim um por um. Tipo limonada, água, leite. A gente mede, não conta. E é aí que entra o nome técnico da coisa, os substantivos contáveis, ou em inglês, countable nouns. O nome já diz tudo, né? São as coisas que a gente consegue literalmente contar. Uma maçã, duas maçãs, três maçãs. Se dá para botar um número na frente e a frase faz sentido, pronto, é contável. Do outro lado, temos os uncountable nouns, os incontáveis. São aquelas coisas que a gente não conta de um em um. Pensa só, líquidos, tipo água, ou pós, como farinha, açúcar. Ninguém fala, me dá duas águas. A gente fala, me dá 2 copos de água, certo? A gente conta o recipiente, mas não o líquido em si. Então, para resumir e guardar para sempre, a regrinha de ouro é essa. Usa-se many para tudo que for contável, os countable nouns. E usa-se much para tudo que for incontável, os uncountable nouns. Não tem erro, simples assim. Beleza, listas de compras. Ok, agora qual o próximo passo? O plano de ação. Como é que a gente fala sobre o que a gente vai fazer, sobre os planos para o futuro em inglês? É aí que entra o famoso going to. Então, para falar de planos, a gente usa essa estrutura super prática, o going to. Dá uma olhada nesse exemplo no meio dos preparativos da festa. Are you going to help me? A tradução é direta. Você vai me ajudar? É a fórmula perfeita para perguntar sobre o que alguém pretende fazer. E para montar essa pergunta é moleza. Parece uma receitinha de bolo. Passo 1. Começa com o verbo be, ou seja, am, is ou are. Passo 2. Coloca a pessoa, o sujeito da frase. E passo 3. Encaixa o going to e o verbo principal, a ação. Pronto! Agora, uma dica que vale ouro para soar mais como um nativo falando. Na vida real, na conversa do dia a dia, going to quase sempre vira gonna. É muito mais rápido, super comum e deixa o inglês com uma cara bem mais natural, sabe? Olha só o gonna funcionando. Em vez de falar todo certinho he is going to meet his friends, a gente pode simplesmente mandar um he is gonna meet his friends, que quer dizer a mesmíssima coisa, ele vai encontrar os amigos. Bem mais direto, né? Ok, já temos a lista de compras, já temos o plano, então chegou a melhor hora: botar a mão na massa. E para qualquer projeto dar certo, a gente precisa saber seguir as instruções direitinho. É para isso que servem os textos instrucionais. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. É basicamente um guia, um passo a passo. Sabe receita de bolo? Ou aqueles tutoriais de faça você mesmo da internet? Então, é isso. São textos que ensinam a gente a fazer alguma coisa. Se a gente pegar uma receita como exemplo, que é um texto instrucional clássico, dá para ver que ela tem duas partes principais, bem definidas. De um lado, a lista de ingredientes, ou seja, o que a gente vai usar, e do outro, o passo a passo, o como a gente vai fazer. E esses textos têm uns segredinhos.
A linguagem é sempre bem direta, sem enrolação. Tudo aparece numa ordem lógica, um passo depois do outro. E a característica mais marcante de todas, eles são cheios de verbos de ação que funcionam como ordens. É o que a gente chama de modo imperativo. Olha só isso na prática, na nossa receita de panqueca. Os verbos que comandam a ação são esses: sift, que é peneirar, make, fazer, pour, despejar, mix, misturar e heat, aquecer. São todos comandos, ordens diretas que dizem exatamente o que a gente tem que fazer. Ufa! Depois de tudo isso, chegamos na melhor parte. Agora é com a gente. Vamos ver como usar tudo isso. Para pensar um pouquinho. Agora a gente já sabe como contar as coisas para uma festa, como planejar o que vai rolar no futuro e como seguir instruções para criar algo sensacional. E tudo isso em inglês. É praticamente um kit de superpoderes para quem gosta de criar e fazer acontecer. Então, para fechar, fica o desafio. O que você vai, ou melhor, what are you gonna, fazer ou planejar nesse fim de semana? Pega o que a gente aprendeu aqui e conta para alguém, bota em prática. É a melhor forma de não esquecer